Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando é Mirielle Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade à contabilidade pública na parte 2, falando sobre o artigo 29 da LRF e bens públicos. Bom, eu sei o que vocês estão pensando. Artigo 29 LRF em contabilidade pública, nada a ver. Bom, tem sim, tem tudo a ver. O artigo 29 ele vem falando aí sobre dívida ativa, né, e dívida e o endividamento. E isso é essencial, né? Essas terminologias elas são essenciais aí para uma melhor contabilização, porque vinha algumas questões aí solicitando balanço orçamentário, né? Fazer o balanço orçamentário, o financeiro e até mesmo o balanço patrimonial. E principalmente no balanço patrimonial, a grande dúvida, né, que eles colocam lá para confundir nas questões é sobre passivo circulante e não circulante, tudo bem? Então, por isso que eu estou colocando essa parte aqui da LRF, mas vou tratar dela lá também na sua respectiva matéria. Bom, a priori a gente começa com a terminologia da dívida ativa. A gente até viu de forma simplificada o que vinha a ser, mas agora a gente vai bater forte aqui nessa conceituação e ver o que realmente aí a gente tem que entender tecnicamente, né? Dívida ativa são os créditos da fazenda pública exigíveis pelo transcurso do prazo do pagamento. Ou você pode, né, ter uma conceituação mais contábil raiz, né, que é a receita tributária ou não lançada, porém não arrecadada no exercício financeiro. Vamos pela primeira conceituação. Créditos da fazenda pública exigíveis pelo transcurso, ou seja, eles são exigíveis, né, por ter passado do prazo do pagamento. Quem passado do prazo do pagamento? O contribuinte, tudo bem? Então, aquela pessoa física ou jurídica que tem uma dívida, né, com o Estado e que passou o prazo de pagamento dessa dívida e ela não fez esse pagamento, ela entra numa dívida ativa, né? Isso de modo simplificado, tudo bem? Enfim, entrando nessa dívida ativa, para essa pessoa física ou jurídica, isso é uma despesa. Mas para o Estado, isso é uma receita que foi colocada, né, em dívida ativa pelo transcurso, ou seja, por ter passado do prazo do pagamento. Ele tinha o direito de receber num determinado período, passou o prazo, não recebeu, colocou a pessoa física ou jurídica em dívida ativa. Bom, e essa conceituação mais técnica, que está dentro do parêntese, receita tributária ou não, lançada, porém não arrecadada no exercício financeiro. Para entender melhor essa parte, eu coloquei aqui conceituações, né, dos estágios da receita. Bom, a gente não vai ver agora os estágios da despesa, que também existem, porque não vai interferir aqui no nosso entendimento. Vamos ficar só mesmo com os estágios da receita. O primeiro deles seria o da presunção. A presunção seria aquela parte lá do orçamento público que a gente viu, onde o gestor ele estima, né, o quanto é que seria arrecadado naquele período, tudo bem? Lembrando a vocês que a gente não vai ver uma conceituação aprofundada aqui dos estágios da receita por agora. Vamos ficar só com a parte mais simplificada para entendimento de dívida ativa. A gente vai ver a conceituação completa nas próximas aulas. Bom, então presunção é isso aí, é a estimativa da receita. Esse é o primeiro estágio da receita. O segundo estágio, que interfere no entendimento da terminologia, é o lançamento. E o lançamento, ele pode, né, se a gente for fazer essa associação com contabilidade societária, ele assemelha-se à provisão, que é o reconhecimento, né, antecipado, né, da dívida, no caso aqui da dívida ativa, mas na receita de modo em geral. Então, é como se fosse uma provisão. Eu faço o reconhecimento da receita que eu ainda não recebi, né, mas tenho o direito de receber, tudo bem? Essa é a parte do lançamento. Claro, existem aí outros tipos de lançamento, né? Mas a gente não vai ver agora, tudo bem?
Apenas saiba que, a priori, para você que não sabe, para você que já está por dentro do assunto, enfim, saiba que o lançamento ele é, né, o reconhecimento do direito de receber uma receita. A parte de arrecadação é quando você, contribuinte, vai aos terceiros, né, que são autorizados pelo Estado para fazer o pagamento, uma lotérica ou até mesmo os bancos, tudo bem? Então, quando você vai lá pagar o seu IPTU ou o seu IPVA, você vai num agente que seria, digamos assim, credenciado pelo Estado e esse terceiro vai repassar esses recursos para o Estado. Beleza. Só que quando você faz o pagamento e está nesse momento de arrecadação, você não está pagando diretamente ao Estado, né? No caso, assim, o recurso ele não está entrando nos cofres públicos diretamente, né? Porque você está repassando para um terceiro para ele poder transferir para o Estado, tudo bem? Então, onde é que vai estar efetivamente esse recurso nos cofres públicos? Na parte de recolhimento, que é o que eu acabei de falar. É o momento em que o seu recurso que foi pago no momento da arrecadação está efetivamente nos cofres públicos. Bom, então, dando, né, a gente voltando aqui para essa conceituação mais contábil, que seria a parte que está entre parênteses, receita tributária, ou seja, pode ser os impostos, né, as taxas e as contribuições, ou não, pode ser outro tipo de receita, que foi lançada, em outras palavras, reconheceu-se o direito, né, de recebimento dessa receita. No entanto, porém, entretanto, todavia, ela não foi arrecadada, ou seja, ela não chegou ao estágio de arrecadação, o estágio onde o contribuinte foi até o terceiro e repassou os recursos para esse terceiro, beleza? No exercício a que competia, né, fazer esse pagamento, tudo bem? Então, isso aí aqui é uma dívida ativa, beleza? Próximo. Bom, ainda nas terminologias, a gente vai ver a parte de dívida consolidada, ou pode ser chamada também de dívida fundada e dívida flutuante, beleza? Bom, dentro da dívida consolidada, que, primeiro, né, a conceituação de dívida consolidada está na LRF e a conceituação de dívida fundada está na 4.320 de 64, mas elas são sinônimos, tudo bem? Bom, o que está dentro da dívida consolidada ou fundada? A dívida mobiliária, as operações de crédito e os precatórios vencidos e não pagos a contar do dia 5 de maio do ano de 2000, tudo bem? E isso tudo aqui se caracteriza como um passivo não circulante de longo prazo, tudo bem? E a gente vai entender, eu só estou colocando aqui de forma prévia para vocês verem o quadro geral. Aí, o que acontece? Também temos a dívida flutuante, que são os restos a pagar, o serviço da dívida a pagar, os depósitos, que são os calções, aí, por assim dizer, recursos, né, que a gente vai ver a conceituação direitinho. E os débitos de tesouraria, que são as AROs, né, a antecipação da receita orçamentária. Tudo isso aqui de dívida flutuante, o que for de dívida flutuante, vai ser um passivo circulante, beleza? Bom, isso aqui é o quadro geral. Mas tem uma seta aqui de operações de crédito, tá voltando para passivo circulante. Bom, relaxa, a gente vai ver isso tudo aqui já já. Vamos passar para o próximo slide. Bom, agora vamos entender o que seria a dívida consolidada ou fundada, né, que a gente viu aqui, ó. Ela abarca aí, né, a dívida imobiliária, operações de créditos, os precatórios, beleza? E é não circulante. Vamos entender aqui essas conceituações. Então, a dívida consolidada ou fundada é como se fosse ali a conta sintética, tudo bem? Para um melhor entendimento aí, beleza? Ela é a conceituação geral do que compõe dentro dela.
Então, a dívida consolidada ou fundada é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses, de acordo com a LRF, lá no artigo 29, como eu falei. Bom, essa é a conceituação lá do artigo 29 da LRF, beleza? Não entendeu? Vamos para uma conceituação um pouco mais simplificada, mas é a mesma coisa dessa conceituação acima. Bom, a dívida consolidada, continuando de uma forma mais simplificada, vai ser o compromisso de exigibilidade, ou seja, um compromisso de pagamento exigível, né, que vai ser superior a 12 meses. E vamos parar aqui, superior a 12 meses. Por isso que eu coloquei aqui nesse slide anterior que a dívida consolidada ou fundada, ela é de longo prazo, passivo não circulante. Por quê? Porque a gente já vê aqui na conceituação seguinte, na legislação, que ela é superior a 12 meses, beleza? Compromisso de exigibilidade, opa, exigível é passivo, beleza? Superior a 12 meses. Poxa, se é superior a 12 meses, é mais de um período, né? Então, aí, eu coloco lá no passivo não circulante, beleza? Agora, claro, né? Quem é aí, quem já sabe como é que é as coisas da contabilidade societária, sabe que não é só porque passou 12 meses que é não circulante, porque o não circulante ele vai desse exercício para o próximo exercício, 12 meses no fim desse exercício, né? Que a galera fala, né? No final desse exercício, nos outros 12 meses, após esses 12 meses, é que seria o não circulante, né? Mas relaxa no entendimento. Dívida consolidada fundada superior a 12 meses e eu coloco ela geralmente no passivo não circulante, beleza? Bom, agora a questão de contraído mediante títulos ou celebração de contrato, ou pode ser também uma operação de crédito. Agora, olha só, agora é aqui que entra, né, a parte do não circulante ou circulante novamente. Na parte de operação de crédito, ele pode sim ser superior a 12 meses, e geralmente mas também pode ser inferior a 12 meses, desde que este recurso de operação de crédito, né, essa despesa, esteja orçada lá, claro, no orçamento público, tudo bem? Então, se for uma operação de crédito, eu já coloco como não circulante, mas se tiver lá dizendo que ela é inferior, né, a 12 meses, eu coloco, claro, é uma operação de crédito, mas eu coloco no passivo circulante, tudo bem? Mas não deixa de ser uma dívida consolidada, é esse o entendimento. Então, para que serve, né, essa dívida consolidada ou fundada? Para atender um desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos. Bom, novamente, um compromisso de exigibilidade superior a 12 meses, ou seja, vai para mais de 12 meses, é passivo não circulante, que eu contraio mediante título ou celebração de contrato. Pode ser também uma operação de crédito. Se for uma operação de crédito, geralmente é para mais de um período. Então, eu vou colocar ali no não circulante. Mas, se estiver dentro do orçamento previsto, ele pode ser para menos de 12 meses. E se estiver lá no orçamento, aí eu posso considerar uma dívida consolidada ou fundada. Porque se não fosse, né, uma dívida consolidada fundada que não estivesse prevista no orçamento, ela nem seria uma dívida consolidada, seria já a dívida flutuante, tudo bem? Por isso que tem que estar previsto no orçamento, servindo para atender um desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos, beleza? Conceituação aí, duas conceituações no caso, uma, né, da própria LRF e a outra bem mais simplificada aí para um melhor entendimento.
Já a dívida flutuante, compromisso exigível, ou seja, é um passivo também que independe de autorização legislativa. Já que a dívida consolidada ou fundada, ela vai necessitar de uma, tá até aqui, né? Depende de autorização legislativa, tudo bem? Bom, a dívida flutuante, ela consiste nos restos a pagar, como eu falei, no serviço da dívida a pagar, depósitos e débitos em tesouraria. Restos a pagar, a gente vai ver a conceituação de restos a pagar. Essa conceituação aqui é simplificada demais. O que seriam os restos a pagar de uma forma simplificada? Despesas que foram empenhadas em um ano e pagas em outro. Bom, aqui empenho, né, é um dos estágios da despesa. A parte de empenho é como se fosse a parte de lançamento da receita. É um reconhecimento, no caso aqui da despesa, daquela dívida, tudo bem? É a mesma coisa da parte de lançamento, é um reconhecimento. E até por isso que eu não coloquei aqui os estágios da despesa, beleza? Bom, mas é a mesma coisa, reconhecimento de que eu tenho uma despesa. É como se fosse a provisão, né? Então, os restos a pagar, ela vai ser aquela despesa, né, que eu provisionei, né, mas que eu não paguei naquele ano. E aí, quando eu não faço esse pagamento nesse exercício, que era para ter sido pago, ela passa para o ano seguinte, ou para os anos seguintes, né? E quando ela passa para o ano seguinte, ela passa com o nome de restos a pagar. Mas eu vou explicar isso de uma forma mais detalhada, porque tem muita coisa ainda, tem muito detalhamento dentro de restos a pagar, beleza? Não se confunda agora. Serviço da dívida a pagar. Serviço da dívida a pagar vai ser os juros de uma despesa, né? E ela vai ser uma espécie de restos a pagar. Porém, a legislação diz que esses juros eles têm que ter uma conta própria, caso ele se torne um restos a pagar, beleza? Aspas aí. Bom, e por isso que ele acaba tendo a mesma conceituação de restos a pagar. Ele vai ser aquela despesa, no caso, o juro que foi reconhecido naquele período, mas não foi pago naquele período, passou para um ano seguinte, e o juro, quando passa para o ano seguinte, que não foi pago no ano que era para ter sido pago, ele passa com o nome de serviço da dívida a pagar, que é uma espécie de restos a pagar, tudo bem? Tem outras coisas também, mas vou colocar para as outras aulas. O interessante aqui é entender a conceituação básica para uma contabilização, tudo bem? Depósitos. Depósitos são os recursos que foram confiados ao ente, mas não pertence a esse ente, né? Não pertence ao Estado e será devolvido no futuro, como por exemplo, uma caução, uma garantia ou um depósito judicial, tudo bem? Débitos de tesouraria, que são azaros a antecipação da receita orçamentária. A gente já viu que a antecipação da receita orçamentária é como se fosse uma espécie de empréstimo, né? Onde eu dou de garantia um tributo que eu ainda não recebi, mas vou receber. E eu vou dar o mesmo exemplo, né? Digamos, o Estado ele pode prometer, ele quer fazer um empréstimo e ele pode prometer dar de garantia o imposto de renda que ele sabe que vai receber num determinado período do ano, né? No primeiro semestre do ano. Então ele dá de garantia e pega aquele empréstimo, tudo bem? Mas eu já falei isso de uma forma mais explicada aí em outras aulas, tudo bem? Não vou me aprofundar aqui agora. Então vamos lá. Dívida consolidada, fundada, tem essa conceituação aí. E dívida flutuante tem essa aí. Agora, eu não sei se vocês perceberam, dívida consolidada, como tem uma conceituação um pouco mais macenta, né? Eu coloquei só a conceituação dela e não coloquei o que compõe dentro dela, né? Dívida mobiliária, operações de crédito, precatórios vencidos. Coloquei dívida flutuante, que tem uma conceituação mais, assim, mais macia, mais suave,
Coloquei a dívida flutuante, né, conceituação dela, e coloquei o que compõe dentro da dívida flutuante. Agora, a gente vai ver só a parte de consolidada, né, dívida consolidada e fundada, que ficou faltando aí no slide anterior, beleza? Bom, dentro da dívida consolidada, vai ter as, né, dívida mobiliária, a operação de crédito e também vai ter, como a gente acabou de ver aqui, os precatórios, né, vencidos e não pagos, beleza. Bom, a gente vai ver o que está dentro da dívida consolidada e também outras conceituações que estão lá no artigo 29 e que também são importantes para um melhor entendimento. Bom, a primeira seria a dívida mobiliária, que são títulos emitidos pela União, Estado, Município ou pelo Banco Central. A concessão de garantia é o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por um ente da federação ou seus vinculados, né? Ou seja, a concessão de garantia é um compromisso, ou seja, de quitação, né? Uma pessoa que é de fora faz esse compromisso, né? Pega como fiador o Estado, um outro pega o Estado como um fiador e o Estado ela faz essa concessão de garantia e fala assim, olha, se essa pessoa que está fora do Estado não pagar, eu pago, beleza? Esse é o compromisso de adimplência, o compromisso de quitação de uma obrigação de outro, beleza? Que o ente assume, acaba assumindo por ele, beleza? É uma espécie de fiador, né? Uma garantia de pagamento, tudo bem? Refinanciamento da dívida mobiliária. É justamente, né, se refere à dívida mobiliária, o que o próprio nome diz, refinanciamento. Ele emite novo, porque assim, a dívida mobiliária são títulos da União, né? E ao refinanciamento dessa dívida mobiliária é a emissão de novos títulos para um pagamento tanto do principal da dívida mobiliária como a atualização monetária. Beleza? Esse aí é o refinanciamento da dívida mobiliária. E a operação de crédito? Bom, enfim, a gente vai ver o que é uma operação de crédito, né? E ela tem diversas conceituações aí dentro da LRF. Pode ser várias coisas. A priori, ela seria um compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de uma venda a termo de bens e serviços, pode ser também um arrendamento mercantil e outras operações semelhantes, bem como, né, o uso de derivativos financeiros. Então, a operação de crédito é tudo isso aí. Se cair numa questão de prova e fala o que eu vou perguntar, né? O que é uma operação de crédito? Se cair qualquer uma dessas opções aí, é uma operação de crédito, tudo bem? Caiu SPSEX, e aí eu não me lembro o ano, mas se não me engano foi em administração, perguntando o que era operação de crédito, né? Qual das alternativas era uma operação de crédito, e o que caiu foi a última opção aí, derivativo financeiro. E aí, se você está estudando aí só o comecinho, né? Só a parte A1, compromisso financeiro, razão mútua, abertura de crédito, emissão de aceite de título, aquisição financiada de bens. Pronto, até aqui, ufa, tô safo, né? Não tá não. Caiu o derivativo financeiro. Ah, então vou decorar os primeiros e os últimos. Pô, decora tudo aí. Decora tudo aí. Beleza? Então, isso aí que é a operação de crédito. Mas, de uma forma mais simplificada, né, para um melhor entendimento, e principalmente a gente tem que fazer essas associações para fazer os lançamentos, as contabilizações, é uma espécie de empréstimo, tudo bem? É uma espécie de empréstimo, beleza? Então aí se enquadraria num passivo, onde eu recebo recurso, mas posteriormente eu vou ter que devolver esse recurso, beleza? E isso é interessante porque posteriormente a gente vai ver muito receita de capital, receita corrente, despesa de capital, despesa corrente. E aí, para você fazer a contabilização disso, você vai ter que ter esse entendimento. Poxa, é de capital? Beleza, então eu tenho esse recurso agora, mas posteriormente eu vou ter que devolver.
é um recurso qualitativo, né? Não é quantitativo, ele não aumenta o meu PL, ele é só um recurso que é passageiro, beleza? Então, por isso que tem que ter esse entendimento aí, tanto simplificado, né? Quanto também da própria legislação do que é uma operação de crédito, beleza? Bom, passando para o próximo slide, vamos lá. Aí eu coloquei aqui o PCASP, né, que é o Plano de Contas da Contabilidade aplicada ao setor público. E aí, plano de contas, eu já apresentei para vocês, prazer, PCASP, vocês, enfim. Aí eu coloquei aqui dentro onde é que se encaixaria, né, aquelas dívidas, endividamento, enfim. O primeiro aqui é o 7.3, né, que é a dívida ativa. Olha onde é que a dívida ativa está, na parte de controle de devedores. E a gente já tinha até visto isso aí que eu tinha dado de exemplo, controle de devedores, o que seria, tudo bem? 7.1 é o segundo, tudo bem? De atos potenciais, que eu colocaria aí a concessão de garantia. Lá na parte de passivo, eu colocaria no passivo circulante a dívida flutuante e também parte da dívida consolidada daquelas operações de crédito que são inferiores a 12 meses, né? Como a gente já tinha observado. Se estiver dentro do orçamento, eu posso colocar, né, dentro do passivo não circulante, quando tem menos de 12 meses. Agora, a dívida consolidada normalmente fica no passivo não circulante, tudo bem? Aí eu coloquei aí dentro do PCAS para vocês entenderem aí, ter um melhor entendimento aí de onde é que fica cada coisa, porque vai ser necessário esse conhecimento, como eu já falei, para a contabilização, tudo bem? Aí voltamos novamente, né, na parte de terminologias de uma forma mais abrangente, o mesmo slide. Bom, aqui dentro da dívida consolidada, fundada, mobiliária, operações de créditos, os precatórios, dívida flutuante, os restos a pagar, serviço da dívida, depósitos e débitos em tesouraria, tudo bem? Bom, e aí o que é que vai ser um precatório, né? Eu não comentei muito sobre ele porque eu não vejo cair muito em prova precatórios. Mas vou falar aí a conceituação dele, que ele é uma espécie de requisição de pagamento de uma determinada quantia para a fazenda pública, né? No caso, quando a fazenda pública é condenada em um processo judicial com o valor acima de 60 salários mínimos por beneficiário, existe aí essa requisição que é o precatório, tudo bem? A requisição de pagamento é encaminhada pelo juiz da execução para o presidente do tribunal. É isso aí que é um precatório, tudo bem? Bom, mas não vejo ele muito caindo em prova. Na verdade, eu não me recordo de ter visto precatórios em prova. Essa é a verdade, não me recordo. Passando para o próximo slide. Bom, agora que eu quero dar um adendo aqui sobre refinanciamento da dívida mobiliária. Vocês viram que eu coloquei todas as outras, né, terminologias dentro do PCASP, exceto refinanciamento da dívida mobiliária. Já falei, né? O refinanciamento da dívida é a emissão de novos títulos para o pagamento da dívida mobiliária, para o pagamento do principal, acrescido de atualização monetária. Já falei sobre isso. Mas aí o que ocorre? Tem uma, né? Eu não vejo as pessoas comentando onde é que coloca isso no PCASP. E me deu muita curiosidade de saber, porque eu não sabia também onde é que eu encaixava esse refinanciamento. E o meu receio é de que caísse alguma coisa em prova e eu não soubesse onde colocar esse refinanciamento da dívida mobiliária, né? Porque isso pode ocorrer. Então, eu coloquei esse refinanciamento da dívida imobiliária dentro da dívida consolidada ou fundada e de forma mais detalhada dentro das operações de crédito. Porque eu tinha dúvida, né? Pô, se é uma dívida consolidada ou fundada, por que não está aqui no rol, né, das dívidas consolidadas ou fundadas? Nunca aparecia. E dentro da legislação também não tem. Então eu fiquei curiosa, fui pesquisar e, na realidade, refinanciamento da dívida mobiliária está dentro de operações de crédito, tudo bem? E, bom,
eu coloquei alguns argumentos que sustentam essa temática, apesar de eu não ter visto vídeos, enfim, falando sobre o assunto. Mas eu fui pesquisar aí nas legislações e consegui aí uns argumentos que sustentam essa minha temática de que sim, refinanciamento da dívida mobiliária está dentro de operações de créditos e é uma dívida consolidada ou fundada. O primeiro deles está lá no RREL, que é o relatório resumido de execução orçamentária, que está na LRF, lá no artigo 52, no parágrafo 1º, que diz que os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. Bom, esse primeiro aí, ele já, fala que realmente o refinanciamento da dívida está em operações de créditos, mas não satisfeita, fui mais adendo, fui mais a fundo e achei essa legislação 9.496 de 97, lá no artigo 3º, que fala sobre refinanciamentos e tal. Os contratos de refinanciamento de que trata essa lei serão pagos em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na tabela Price, vencendo-se a primeira em 30 dias, após a data da... Enfim, aí nem precisa ler o resto, porque o que me interessa é a parte dos contratos de financiamento de que trata essa lei serão pagos em até 360. Contratos de refinanciamento. Bom, refinanciamento imobiliário é um contrato de refinanciamento. E essa parte das parcelas eu coloquei, me pegou também, como uma temática que sustenta o que eu estou falando, porque a dívida consolidada, ela é um passivo não circulante, E esse prazo aqui para pagamento em até 360 prestações mensais, se eu tenho um prazo de pagamento super estendido desses, só pode ser passivo não circulante. E o contrato de refinanciamento que pode, ter esse prazo aí, só pode ser não circulante. Se só pode ser não circulante, é dívida consolidada. Se é dívida consolidada, atrelado ao RREL, que fala que é operação de crédito, coloco dentro de operação de crédito dentro da dívida consolidada. Aí eu também não fiquei tão satisfeita porque não estava assim juntando um mais um, tudo bem? Não juntava um com o outro. Peguei informação de um canto, peguei informação de outro. Mas aqui, MCASP, se você tem dúvida de alguma coisa de contabilidade, vai direto no MCASP. Não faz igual eu que fui pesquisar em outros cantos. Mas claro, deu um suporte, sustentou toda a temática, juntou aí um mais um aí, mais ou menos. Não fiquei tão assim esclarecida do assunto, mas quando eu vi o MCASP da edição desse ano aí eu já fiquei mais tranquila. Porque olha só o que o MCASP vem dizendo. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de créditos internas e externas. Olha isso, ele está falando só tudo que eu queria ouvir. E estes, segregados em dívida mobiliária, que são a parte de títulos, O que é dívida só de títulos e o que é só dívida contratual, beleza? Tem que ser separado. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Quando eu estou falando de refinanciamento da dívida pública, eu tenho que colocar uma parte só de operação de crédito, que é só aqui, do Brasil, e só do exterior. E dentro desses eu também tenho que colocar o que é só título, o que é só dívida pública imobiliária e o que é só a parte de dívida contratual, que é a operação de crédito. Beleza, aí eu fiquei meio assim, mas aí vi a próxima frase e entendi tudo. O refinanciamento da dívida pública constitui a quitação de uma dívida anterior por meio de uma nova operação de crédito. E aí isso me convenceu, ou seja, refinanciamento da dívida mobiliária dentro das operações de crédito e, por assim dizer, uma dívida consolidada ou fundada, tudo bem? Aí, outro adendo aqui, o refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas leis de crédito adicional, beleza? Então, está solucionado aí essa curiosidade que eu tinha. Não sei se vocês tinham, mas eu tinha essa curiosidade aí e fui atrás de saber. Bom, agora
Passamos dessa parte aí, né, de LRF, artigo 29, e vamos para a parte de bens públicos. Os bens públicos, eles podem ser de 3 tipos: de uso comum, de uso especial e os dominiciais, ou dominicais, também pode ser chamado de dominicais, beleza? Bom, o uso comum, ele tem aí duas conceituações diferenciadas. A primeira conceituação é do Código Civil e a segunda conceituação é do MCASP. A do Código Civil diz que os bens públicos, eles são naturais e também podem ser considerados artificiais. Os naturais, eles são os rios, os lagos, os mares, e os artificiais, sua existência detém da intervenção do homem, como, por exemplo, as avenidas, as praças, as ruas, beleza? Agora, os bens de uso comum, eles também podem ser chamados de bens de infraestrutura ou culturais. Os de infraestrutura, isso de acordo com a MICASP, né? Os de infraestrutura são parte de um sistema ou de uma rede, são especializados por natureza e não possuem usos alternativos. São imóveis, pontes, redes rodoviárias, e calçadas. Esses são os de infraestrutura. O cultural, o nome já diz, né? Significância histórica ou cultural. Pode ser arte, prédios históricos, enfim, tudo que é relacionado aí à cultura aí. A regra geral, né, eles são inalienáveis, os bens de uso comum, eles são inalienáveis, eu não posso sair vendendo esses bens. Imagina, eu sair vendendo aí uma rua, uma praça, uma avenida, sei lá, um prédio, não posso vender o mar, nem nada disso, isso não é alienável, é inalienável, imprescritível e impenhoráveis, tudo bem? Essa aí seria, né, a conceituação de bens de uso comum. Aí eu coloquei do lado deles o 1, 2 e 3, né, no nome de cada um. E isso quer dizer que o 1, no caso, ele é não contabilizado, ou seja, os bens de uso comum naturais, eles não são contabilizados. Porque imagina, você contabilizar um rio, um lago, não faz sentido, né? Os de infraestrutura e os artificiais que estão aí com o código 2, eles sim são contabilizados. Por quê? Porque o homem ele gastou algum recurso, né, para manter aquilo, como por exemplo as avenidas, as praças, as ruas, os recursos que são gastos, né, são sim contabilizados, tudo bem? Agora o 3, que é o cultural, tem uma contabilização facultativa. Eu posso como não posso, beleza? Aí depende, vai a gosto do freguês, né? Como o povo fala. Os bens públicos de uso especial, eles são bens do patrimônio administrativo. Ou seja, esses bens de uso especial, eles servem para a execução do serviço público. Ou seja, eles são indispensáveis para o funcionamento do serviço público. Por exemplo, um computador, né, as cadeiras, o próprio prédio, né, que o órgão público está. Então, tudo isso é indispensável para o funcionamento do serviço público. E eles são contabilizados, inventariados, avaliados e depreciados, tudo bem? Eles são também inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis. Eu não posso sair vendendo, tudo bem, esses recursos aí públicos, mas isso, né, enquanto afetados aos fins públicos. Ou seja, enquanto eles estiverem no uso público, estiverem sendo útil e indispensáveis para o funcionamento, né, dos órgãos públicos, eles são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis, mas não quer dizer que eles não possam ser alienáveis, ou seja, vendidos no futuro, tudo bem? Os próximos bens públicos aí são os dominicais ou dominiciais. Esse patrimônio é o patrimônio disponível, ou seja, utilizado para qualquer finalidade. São inventariados, contabilizados, avaliados e podem também gerar benefícios econômicos futuros através da sua venda, tudo bem? E como o próprio nome aí já diz, né, como a conceituação já veio dizendo aí, sim, eles são bens alienáveis. Patrimônio disponível.
esse bem ele pode ser utilizado de qualquer maneira pelos órgãos públicos, beleza? Fases da gestão dos bens públicos: recebimento e aceite. Bom, o recebimento e o aceite eles são diferenciados. Receber não é a mesma coisa que aceitar. Eu posso receber aquele bem, né, alocar aquele bem, guardá-lo e, enfim, esperando o aceite, né, que é a parte de liquidação do bem e o aceite mesmo dele, a incorporação desse bem dentro do órgão público. Então, só receber o bem, né, o bem chega aos órgãos públicos. Só receber ele e alocá-lo não quer dizer que ele foi aceito, tudo bem? Aceito é na fase de aceite. Tombamento é um inventário do material permanente, seja pela numeração ou por um carimbo. Incorporação. A incorporação é a mensuração do bem, é agregar um valor, né, dele ao patrimônio. Aí esse bem também, futuramente, ele pode ser movimentado através de uma cessão, ou seja, eu estou concedendo esse bem para um outro órgão, ou uma transferência. Eu pego esse bem e transfiro para um órgão ou entidade, né? Uma entidade do mesmo órgão, tudo bem? Então, essa cessão ou transferência, ela é o repasse do bem, né? É o repasse não só do bem, mas também da responsabilidade e posse. Só no caso de cessão, né? Porque no caso de transferência, o órgão ainda está com a responsabilidade, porque ele só passou para um ente que é do mesmo órgão, tudo bem? A cessão é que quando eu cedo para um outro órgão, eu também repasso a responsabilidade dele e posse, beleza? Desfazimento ou baixa. Eu posso fazer um desfazimento do bem pela cessão, né? Porque eu estou cedendo para um outro órgão, ou seja, eu estou fazendo a baixa, pela venda, um extravio, desuso ou uma permuta, uma troca. Essas aí as fases da gestão dos bens públicos. O estado desses bens. Bom, a priori eles podem estar ociosos, ele não está em uso, mesmo estando em um bom estado. Eles podem também ser recuperáveis, quando o valor do conserto for até 50% do valor do mercado dele. Ele também pode ser antieconômico, que a manutenção dele é onerosa, muito cara, e um baixo rendimento, obsolescência, enfim. E o bem também pode ser irrecuperável, não serve mais para sua finalidade ou recuperação econômica inviável, né? Mais de 50% do valor do mercado, beleza? Inventário dos bens públicos. A parte de inventário, primeiro eu tenho que fazer um levantamento, né? Coleta de dados dos bens, né? Que seria a identificação, agrupamento e mensuração deles também. A parte de arrolamento é a parte onde eu verifico as características e quantidades de um modo mais sintético e também de um modo mais analítico. A avaliação do bem é a parte de mensuração, atribuir um valor. E se for, né, um bem permanente, eu vou mensurá-lo pelo custo ou preço de aquisição ou construção. Se for um bem de consumo, pelo preço médio ponderado. E se for um título, aí eu vou mensurá-lo pelo valor nominal, tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, agradeço, peço um like de vocês e se puderem também se inscrever no canal, compartilhar, ajudaria muito. Bom, obrigada e as referências, como sempre, estão na tela. Se eu não me engano, essa aqui teve muitas referências porque eu estava com dúvidas, né, naquela parte de refinanciamento da dívida imobiliária, onde é que se encaixaria. Então, peguei muita referência aí nesse aí. Agradecer novamente. Tchau, tchau. Até a próxima.